Dois militares das mais altas patentes da China foram colocados sob investigação neste final de semana. Entre eles está Jian Youxia, que é o segundo no comando das Forças Armadas do país. Ou seja, a pessoa mais poderosa do setor militar chinês depois de Xi Jinping. Esse anúncio da investigação contra esses dois generais pode acabar aumentando a instabilidade nas Forças Armadas da China, algo que já vem acontecendo nos últimos meses. Isso porque esse órgão, esse setor militar da China, vem enfrentando vários expurgos de altos oficiais. No episódio de hoje eu vou trazer para vocês mais detalhes do que está acontecendo, como isso pode afetar o planejamento do regime chinês para tentar anexar a ilha de Taiwan, e também nós vamos conferir uma reportagem do Epoch Times, onde eles trazem informações cedidas por fontes que eles têm ali dentro da China. Se você ainda não nos conhece, o Epoch Times é um jornal fundado por dissidentes chineses, e a versão em chinês do Epoch Times é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Eu sou Emanuele Couri, editora de China do jornal Epoch Times aqui no Brasil, e vamos conferir então a reportagem de hoje. Antes de mais nada, eu já quero te convidar para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você gosta de geopolítica e quer entender um pouco melhor a atuação do Partido Comunista Chinês, você vai gostar dos nossos próximos vídeos. E se você se inscreve aqui no canal, você garante que vai receber as notificações dos próximos vídeos. E também já lembre-se de deixar aqui a sua curtida. Bom, indo agora para os desdobramentos do final de semana, no dia 24, o Departamento de Defesa da China, eles anunciaram que as autoridades chinesas iniciaram uma investigação contra dois dos mais altos oficiais militares do país. São eles Jian Youxia, que como eu já comentei na introdução do vídeo, é o vice-presidente da Comissão Militar Central, ou seja, a Comissão Militar Central é o órgão do Partido Comunista Chinês que controla todas as forças armadas do país. E Jian Youxia, por conta disso, seria a segunda figura militar mais importante do país, a segunda figura militar mais poderosa, ficando atrás apenas de Xi Jinping. Além disso, a outra pessoa que está sendo investigada agora é Liu Jianli. Ele também é membro da Comissão Militar Central e também é o chefe do Departamento do Estado-Maior Conjunto da Comissão Militar Central. Bom, basicamente eles foram acusados de graves violações da disciplina e também da lei. Por conta disso, as autoridades decidiram abrir um processo de investigação contra esses generais. Por exemplo, no final do ano passado, foram retirados do poder 9 generais de alto escalão. Entre eles, 2 chamaram bastante atenção. Um deles era He Weidong, que era o outro vice-presidente da Comissão Militar Central, ou seja, ele ocupava o mesmo posto que Jian Youxia. Explicando brevemente sobre a estrutura de poder ali do Partido Comunista Chinês, essa Comissão Militar Central do partido, ela geralmente possui 6 membros. Entre eles, a gente tem o líder supremo, que geralmente é o líder do Partido Comunista Chinês. No caso, a gente tem ali, então, Xi Jinping como líder principal das Forças Armadas. E, além disso, eles têm 2 vice-presidentes da Comissão Militar Central. No caso, era He Weidong e Jian Youxia. Relembrando aqui, então, agora, porque às vezes são muitos nomes chineses, Jian Youxia é o general que está sendo investigado, que começou a ser investigado neste final de semana, e He Weidong é o general que já foi destituído no final do ano passado. Além de He Weidong, a outra pessoa que foi retirada durante esse expurgo que aconteceu no final do ano passado foi Miao Hua. Miao Hua, ele era o chefe do departamento político das Forças Armadas, ou seja, ele era a pessoa responsável por garantir que todas as Forças Armadas do país, tanto generais quanto soldados, que eles fossem leais à liderança do partido. Basicamente, ele liderava várias sessões de alinhamento ideológico para garantir que essas pessoas estivessem dispostas a lutar pelas causas do partido e não fossem trair o Partido Comunista Chinês. Para vocês entenderem, então, a importância de todas essas pessoas que estão ou sendo investigadas ou que já foram retiradas do poder. Um detalhe bem importante, que depois a gente vai entender um pouco melhor tudo isso, é que essas duas figuras que foram retiradas do poder ali no final do ano passado, na verdade, todos esses 9 generais que foram retirados, expurgados no final do ano passado, eles eram próximos e muito alinhados com Xi Jinping. Justamente por isso, naquele momento, vieram várias análises de que Xi Jinping estaria perdendo o seu poder. Só que acontece que uma das pessoas acusadas de estar liderando a facção oposta de Xi Jinping, ou seja, a pessoa que então seria responsável por retirar esses aliados de Xi Jinping do poder, seria justamente Jian Youxia, que é agora o vice-presidente da Comissão Militar Central que está sendo investigado. Ou seja, aqui a gente tem realmente uma mudança no cenário. Nos últimos tempos, a gente tinha várias indicações de que Xi Jinping poderia estar perdendo, então, o controle das Forças Armadas, e com a retirada de Jian Youxia, isso, na verdade, pode trazer sinais de que Xi Jinping teria recuperado
buscado o controle do setor militar. Trazendo aqui mais detalhes para vocês agora de como que fica a configuração da Comissão Militar Central, lembra que eu comentei mais cedo no vídeo que a estrutura basicamente dessa comissão, ela consiste em 6 membros, sendo que 2 deles são os vice-presidentes, os vice-diretores da Comissão Militar Central. A gente tem a figura central que seria o Xi Jinping, que seria o líder supremo, e outros membros também em conjunto ali, outros 3 membros, né, ao total formando 6 pessoas. Só que acontece que com a retirada de tantas pessoas da Comissão Militar Central, atualmente a gente só tem 2 membros, sendo que um deles é o Xi Jinping. O outro membro é o Jiang Zemin. O Jiang Zemin, inclusive, ele foi promovido como vice-presidente da Comissão Militar Central no finalzinho do ano passado, quando a gente teve a retirada de He Weidong do poder. Bom, com esses novos desdobramentos, algumas dúvidas elas começam a surgir. Entre elas, o que vai acontecer com Jiang Youxia e Liu Jianli e o que vai acontecer com as Forças Armadas da China. Claro, a gente não tem como ter uma resposta de imediato, mas para a gente tentar entender um pouco melhor esse cenário, eu quero trazer aqui para vocês uma matéria publicada pelo Epoch Times, com informações exclusivas retiradas de dentro da China. Como eu já comentei com vocês no início do vídeo, o Epoch Times ele foi fundado por dissidentes chineses que fugiram da perseguição religiosa da China. Por isso, tanto a edição em chinês quanto também a edição em inglês da Epoch Times, tem várias fontes dentro do país. Até hoje, justamente por conta disso, a gente tem várias informações exclusivas. Vou aqui com vocês, então, para o que diz essa reportagem. De acordo com o que eles trazem aqui, uma fonte que mora ali dentro de Pequim e que tem proximidade com as Forças Armadas do país, disse o seguinte para o Epoch Times, abro aspas, os 2 homens, ou seja, os 2 generais que estão sendo investigados, eles foram detidos secretamente e colocados em isolamento total em um local fortemente vigiado no distrito de Changping, que fica ali em Pequim. Além disso, algumas outras fontes disseram o seguinte para o Epoch Times, abro aspas, a avaliação política preliminar dos 2 homens, ou seja, desses 2 generais que estão sendo investigados agora, não se centra em violações disciplinares ou legais de rotina, mas em alegações de que eles procuraram dividir a Comissão Militar Central. Essa é uma acusação que desafia diretamente o presidente da Comissão Militar Central e a autoridade de comando máxima das Forças Armadas, ou seja, o Xi Jinping. Bom, é bem interessante a gente entender essas informações que foram trazidas aqui por essas fontes de dentro da China, justamente porque elas se alinham com aquilo que eu estava explicando para vocês no início do vídeo, que são essas acusações de que Jiang Youxia, nos últimos tempos, teria se alinhado com uma facção dentro do regime que seria oposta a Xi Jinping. Essa facção, que seria oposta a Xi, ela seria formada então por Jiang Youxia e também por alguns membros sêniores do Partido Comunista Chinês. Entre eles a gente teria Hu Jintao, que é o líder do Partido Comunista Chinês que veio antes de Xi Jinping, e também Wei Jiabao. Wei Jiabao era o premier chinês que atuou durante o mandato ali de Hu Jintao. E justamente por conta disso, então, a gente teria essas alegações de que ele teria tentado criar uma divisão ali dentro da Comissão Militar Central. Inclusive, se vocês já conferiram alguns outros vídeos aqui do canal, uma das questões centrais era justamente isso que estava sendo discutido nos últimos tempos, como Xi Jinping estaria perdendo o poder para Jiang Youxia nos últimos tempos. Então, tudo isso se alinha com o que a gente já estava vendo nos últimos vídeos, nos últimos meses. Eu até vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesses outros vídeos, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, basicamente, seguindo então para essa reportagem do Epoch Times, outro ponto que essas fontes de dentro da China destacaram foi o seguinte, abro aspas, que essas acusações como dividir o partido ou dividir a liderança central, elas são extremamente raras e são reservadas para pessoas que são consideradas uma ameaça substancial à estrutura de poder central do partido. Ou seja, não é comum que as pessoas tenham esse tipo de acusação. Só que um detalhe bem importante com essas informações que foram recebidas pelo Epoch Times é justamente porque, pela forma que o Partido Comunista Chinês opera, muitas dessas coisas, dessas acusações, elas não são colocadas de uma forma tão clara nos documentos oficiais. Para tudo isso ficar um pouco mais claro, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo histórico de como isso já foi feito com outra pessoa de alto escalão do Partido Comunista Chinês, que foi o Zhao Jiang.
Quem era Zhao Jiang? Ele é uma figura muito importante porque ele era o ex-secretário, é agora, né? O ex-secretário do Partido Comunista Chinês. Basicamente, ele era quem liderava o Partido da China em 1989, quando a gente teve o massacre da Praça da Paz Celestial. A questão aqui é que ele era considerado um reformista. E quando começaram os protestos, as manifestações dos estudantes ali dentro da China, ele foi uma das pessoas que foi lá para conversar com esses estudantes, foi uma pessoa que acabou se aproximando dos estudantes. E o alto escalão do Partido Comunista Chinês não viu isso de uma forma positiva, justamente porque esse líder do Partido Comunista Chinês, o Zhao Jiang, ele falava muito sobre a questão de existir uma reforma dentro do partido, e tudo isso já vinha assustando a liderança antiga do Partido Comunista Chinês. Bom, basicamente, então, depois que Zhao Jiang foi se encontrar com os manifestantes e tentar encontrar uma solução, ele acabou sendo retirado do poder. Além disso, ele foi colocado em prisão domiciliar. Isso começou em 1989, quando a gente teve a retirada dele do poder, até o momento em que ele morreu, o que aconteceu em 2005. Por isso, justamente, esse caso ele é tão emblemático, porque a gente teve uma figura ali dentro do Partido Comunista Chinês que foi considerado um reformista, uma pessoa que é contra as ideias de dentro do partido, e justamente por conta disso ele foi retirado do poder, e não somente isso, mas foi colocado também em prisão domiciliar. E tudo isso se alinha realmente com as informações que eu trouxe para vocês, justamente porque muitas dessas coisas elas não são colocadas em documentos oficiais. No entanto, a gente vai vendo tudo isso se desdobrar e vai acompanhando a forma como o Partido Comunista Chinês lida com essas figuras que seriam opostas aos comandos centrais do partido. O que a gente vê acontecendo agora, então, com o Jiang Youxia, que a princípio, então, estaria alinhado com as forças opostas à facção de Xi Jinping. Agora, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo ali dentro, eu quero trazer para vocês mais algumas informações de como são as relações entre Jiang Youxia e Xi Jinping. Isso porque ali no início do mandato de Xi Jinping, eles eram muito próximos. Isso porque os pais dos dois eles acabaram lutando juntos durante a Guerra Civil Chinesa. Aquela Guerra Civil Chinesa que terminou em 1949, quando o Partido Comunista Chinês tomou o controle do país. Só que acontece que em 2023, os dois começaram a se separar e ter algumas disputas internas. Isso porque em 2023 Xi Jinping retirou do poder um dos secretários de defesa do país. Na verdade, o secretário de defesa do país, que era o Li Shanfu. Só que o Li Shanfu, ele era uma pessoa muito próxima de Jiang Youxia. E na época que a gente teve essa retirada, as informações que vieram à tona era que Jiang Youxia temia, então, que Xi Jinping pudesse encontrar algumas informações para utilizar contra ele. Agora, tudo isso chama bastante atenção justamente por conta de uma matéria que foi publicada pelo Wall Street Journal. Essa matéria que foi publicada agora, justamente quando a gente teve essas informações sobre a investigação contra Jiang Youxia, ela afirma o seguinte, que algumas fontes internas do Wall Street Journal ali dentro da China dizem que Jiang Youxia teria sido acusado de fornecer segredos do programa de armas nucleares para os Estados Unidos. Além disso, outra questão é que ele foi acusado de ter aceitado subornos para tentar realizar alguns atos oficiais ali dentro da China. Entre esses atos oficiais, a gente teria a promoção de oficiais. Entre os oficiais, então, que Jiang Youxia teria ajudado a promover, de acordo com essa matéria do Wall Street Journal, seria justamente esse ministro da Defesa, Li Shanfu. E claro, aqui a gente vê todas as peças se conectando. Obviamente, a gente não tem como confirmar essas informações que foram trazidas à tona pelo Wall Street Journal, foram algumas fontes internas deles, não houve nenhuma confirmação oficial disso. No entanto, a questão toda realmente faz sentido, porque o atrito entre Xi Jinping e Jiang Youxia começou justamente em 2023, quando a gente teve a retirada de Li Shanfu do poder. Agora, para encerrar o vídeo de hoje, eu quero abordar uma última questão com vocês, que é a seguinte. Com tudo o que está acontecendo ali dentro das Forças Armadas da China, isso poderia de alguma maneira afetar o planejamento de Xi Jinping de tentar anexar a ilha de Taiwan até 2027? Bom, eu vou trazer aqui para vocês duas análises que eu ouvi de especialistas sobre este assunto. A primeira análise diz o seguinte, que a instabilidade que foi criada ali dentro das Forças Armadas do Partido Comunista Chinês por conta desses expurgos tornaria praticamente inviável que eles conseguissem fazer uma operação bem-sucedida para tentar anexar a ilha. E por conta disso, muito provavelmente, eles acabariam adiando, então, essa tentativa de fazer um ataque a Taiwan. Só que a segunda análise que eu ouvi era justamente o oposto. Que com a retirada desses generais sêniores, como por exemplo Jiang Youxia, que eram generais com grande experiência real de combate, inclusive era um dos poucos generais ali dentro das Forças Armadas da China que realmente estiveram numa guerra, que isso poderia fazer, na verdade, com que Xi Jinping fosse mal aconselhado.
Isso porque, como eu já comentei inclusive no início do vídeo ali com vocês, no meio do vídeo, Jiang Youxia era uma das pessoas que se opunha a essa tentativa do regime chinês de tentar anexar a ilha de Taiwan, porque ele acreditava que o regime chinês não estaria pronto para tentar enfrentar os Estados Unidos. Isso porque eles já consideram ali que provavelmente os Estados Unidos acabariam se envolvendo no conflito. Só que agora, com a retirada não somente de Jiang Youxia, mas de outros generais sêniores, a teoria desses analistas é que Xi Jinping seria mal aconselhado e por isso talvez tentasse realizar essa anexação de Taiwan justamente por acreditar que as forças armadas da China estariam prontas sem eles estarem necessariamente. Bom, é muito cedo ainda para a gente entender se realmente tudo isso que está acontecendo ali dentro do setor militar vai ou não atrasar o planejamento de Xi Jinping para tentar atacar a ilha de Taiwan. No entanto, o governo taiwanês já afirmou que eles estão acompanhando de perto esses desdobramentos. Inclusive, hoje, eles estavam realizando vários exercícios militares com equipamentos que eles compraram dos Estados Unidos. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Antes de você ir, já lembre-se de deixar aqui o seu comentário, a sua curtida, e eu também tenho um convite para te fazer. Isso porque o Epoch Times aqui no Brasil, nós temos uma newsletter diária chamada O Panorama. Neste newsletter, nós trazemos para vocês de uma forma bem simples e também resumida os principais eventos internacionais do mundo. Por isso, se você quiser receber essa newsletter gratuitamente todos os dias no seu e-mail, já se inscreva, aqui eu vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo. Essa newsletter, ela está muito bem elaborada e justamente pensando em otimizar o seu tempo, para que você esteja sempre muito bem informado. Bom, isso é tudo por hoje, muito obrigada por assistir e eu te aguardo numa próxima.